Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui para gravar mais um vídeo sobre a lição de número 7 desse trimestre de nossa Escola Bíblica Dominical. E eu gostaria primeiramente de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui desempenhando esse trabalho, pela graça. E segundamente ao pastor Samuel Lima, presidente aqui do ministério, aos demais pastores e todo o corpo de obreiros que auxiliam também nesse trabalho. Nessa lição vamos tratar sobre o ministério de Eliseu. É uma lição muito rica e muito importante, porque aqui nós vamos estar analisando o procedimento do profeta Eliseu em algumas situações durante o seu ministério. Vamos iniciar com a leitura do texto áureo, que fala assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos seus servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo Reis 3:11. Temos também aqui a verdade prática, que fala: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vejam aqui no texto áureo que o rei Josafá, que era o rei do reino do sul de Judá, ainda era o remanescente daqueles que temiam ao Senhor e que buscavam o servo do Senhor para ter respostas de Deus. E o rei Josafá, ele estava ali com o rei do norte de Israel, em uma situação juntamente com o rei de Edom, para pelejar contra o rei de Moabe. E nessa situação, provavelmente, ali o rei do norte, já deveria ter consultado a profetas de Baal, que eram os deuses a quem eles serviam e a quem eles levavam o povo a adorar como um Deus de Israel. Porém, o rei Josafá, que ainda guardava a aliança com o Senhor, ele questiona: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então, vejam que, mesmo diante dessa situação, o rei Josafá, ele queria ouvir a voz do verdadeiro servo de Deus. E, através do profeta Eliseu, o Senhor falou com eles e deu uma direção. E o Senhor manifestou uma maravilha grandiosa e um livramento para eles. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar aqui com a leitura bíblica em classe, irmãos. Fala assim. Está no livro de 2 Reis, capítulo 3, dos versículos 5, 9, do 10 ao 18, que fala assim: Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos,
em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: Assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele aos moabitas nas vossas mãos. Aleluia. E ainda no segundo livro de Reis, continuando a leitura bíblica em classe, segundo Reis, capítulo 4, os versículos do 1 ao 7 e posteriormente do 38 ao 41. Fala assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. 7. Então veio a ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença, e disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. 39. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma para brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquitidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. 40. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. 41. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Aleluia, glória a Deus. Bem, irmãos, essa é a nossa leitura bíblica em classe, que vai nortear toda a nossa lição.
Aqui, como objetivo geral da lição, nós temos destacar alguns dos milagres de Eliseu, como confirmação de seu ministério profético. E como objetivos específicos temos 3. O primeiro, do tópico 1, evidenciar que o Senhor zela por seu povo. No tópico 2, demonstrar a fé e a confiança da viúva de Serepta. E no tópico 3, sinalizar o ato de fé de Eliseu. Amém. Irmãos, como ponto central desta lição, nós temos aqui: Deus é poderoso e usa os seus filhos para a realização de milagres. Glória a Deus por isso, aleluia. Porque o mesmo Deus que nós estamos estudando nesse trimestre e nessa lição especificamente, que realizou milagres por meio da vida do profeta Eliseu, é o mesmo Deus que realiza milagre em nossas vidas. É o mesmo Deus que atende ao nosso clamor. E aqui na introdução nós temos aqui o ministério do profeta, o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. E justamente nesta lição vamos estudar apenas 3 milagres. O primeiro, milagre das águas, que alagaram um vale sem que houvesse chuva. Olha que maravilha! E posteriormente a multiplicação do azeite da viúva, que é um dos que nós mais conhecemos. E posteriormente vamos ver a aniquilação da morte presente na panela de ensopado, servido por um dos servos do profeta. Amém. Então, nesses 3 milagres, nós podemos perceber, que a fé, a obediência, e a poderosa unção de Deus era sobre a vida do profeta Eliseu. Isso é possível ver, que o Senhor era com ele, que o Senhor direcionava a vida, direcionava as ações, as atitudes do profeta e as palavras também, quando alguém o procurava. Ele não falava apenas por si, mas falava do Senhor, da parte do Senhor. E aqui no tópico 1, irmãos, temos o primeiro tópico, que é Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Nós vemos aqui, temos 3 pontos no tópico 1. Primeiro, reis bons e reis maus. E posteriormente temos o segundo tópico. 3 reis vão à guerra contra os moabitas. E terceiro tópico, a predição de Eliseu que se cumpre. No primeiro ponto, sobre reis bons e reis maus, nós vamos ver que a própria Bíblia ela vai falar que tiveram reis que governaram sobre o povo de Deus que fizeram mal aos olhos do Senhor, que foram maus aos olhos do Senhor, porque estes reis não guardaram a aliança do Senhor, porque esses reis desviaram o povo do caminho do Senhor. No entanto, ao mesmo tempo, a Bíblia vai mostrar que existiram reis bons, reis que continuaram no caminho do Senhor, que conduziram o povo em direção a Deus, que destruíram os altares de Baal e que levaram o povo à verdadeira adoração, como líderes da nação, como líderes do povo. O governante de uma nação também tem uma responsabilidade espiritual sobre o povo. E nós vemos aqui que os reis que foram à guerra, que foram 3, que foi o primeiro, Jorão, que este Jorão, quem era? Era filho de Jezabel com o rei Acabe. Então, ele foi um homem que não temia ao Senhor. Ele fez mal aos olhos do Senhor. Ele não andou nos caminhos do Senhor. Ele aprofundou o povo, o país dele, a nação dele, em um caminho de iniquidade. E isso desagradou ao Senhor, porque ele seguiu nos caminhos que os seus pais haviam o ensinado.
adoração a Baal. E vocês vejam que mesmo eles adorando a Baal, sendo adoradores de Baal, quando eles precisaram de água, de chuva, porque Baal era tido por eles como o Deus da chuva também. Quando eles precisaram de chuva, Baal não respondeu às necessidades dele, né? Porém, dentre o Jorão, que era o rei de Israel, do norte, do reino de Israel, e o rei de Edom também, que estava junto, que também era outro rei pagão, existia um que temia ao Senhor, existia um que agradava ao Senhor, que procurou reconstruir os altares do Senhor. E este um se chamava Josafá. Josafá foi um homem que procurou destruir os altares de Baal no reino de Judá. Ele procurou levar o povo à verdadeira adoração ao Senhor. E Josafá era um homem que era temente a Deus. Por isso que ele quis consultar um homem de Deus, um profeta do Senhor, como ele fala, e não um profeta de Baal, assim como Jorão fez ali, naquela situação. E o Senhor se move por conta de Josafá. E nós vamos ver ali que Eliseu, ele fala na cara de Jorão, né? Vive o Senhor meu Deus, que se não fosse por Josafá eu não estaria aqui, eu não olharia na sua cara, porque você é repugnante, porque você não é digno de eu invocar o nome do Senhor em prol de ti. E aí, irmãos, como ele fala, por Josafá, Eliseu, ele consulta ao Senhor. E o Senhor responde e o Senhor dá livramento, porque Josafá era um homem temente ao Senhor. Então não importa o que as pessoas façam, né? Mas nós precisamos seguir no caminho da verdadeira adoração, para que o Senhor ele possa sempre estar a nosso favor, se inclinando por nós. E aqui no ponto 3 do tópico 1 fala: a predição de Eliseu se cumpriu. Nós já lemos no texto da leitura bíblica em classe, né? Lá onde Eliseu fala, né, que Eliseu estava cheio do poder de Deus e ele previu ali o quê? Que as águas iriam alagar, que iriam encher aquele vale onde eles estavam. E eles estavam no deserto, porque o rei fala, o Josafá fala, o Senhor nos trouxe aqui para morrer, os 3 reis para nos entregar nas mãos dos moabitas. Porém, né, Eliseu, ele consulta ao Senhor e o Senhor manda água que brota do deserto, aleluia. Não é água que vem dos céus, como nós estamos habituados, estamos acostumados a ver, mas é de uma forma sobrenatural. Ninguém sabe de onde aquela água veio, mas nós sabemos que aquela água ela surgiu no momento de necessidade do povo que clamou ao Senhor, necessidade de um servo de Deus que se colocou diante do Senhor e que pediu a intervenção, que pediu o livramento. E o profeta Eliseu foi usado por Deus para lançar aquela palavra de vida, de vitória sobre o rei Josafá. Amém, glória a Deus. E nós podemos ver, irmãos, aqui também, que o Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também iria entregar a vitória sobre os moabitas, como o profeta Eliseu falou. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no tópico 2 da lição, temos aqui, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Esta possivelmente é uma das passagens da vida do profeta Eliseu que nós mais conhecemos, onde vai apresentar essa passagem que nós já lemos, né? A situação
de uma viúva, uma mulher que estava necessitada, que não tinha ninguém por si, porque a situação de uma mulher viúva em Israel não era fácil. Não era fácil. Não é à toa que o Senhor diz que Ele é o Deus que zela, que cuida das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Por quê? Porque são pessoas necessitadas, pessoas que não têm a quem clamar, pessoas que muitas vezes não têm quem intervir por elas, né? Quem os proteja. Porém, do Senhor vem a proteção. Do Senhor vem uma palavra de cuidado, de livramento, de vitória, mesmo para esses que estão muitas vezes aflitos e não sabem de onde virá o seu socorro. Assim nós devemos fazer também, sempre olhar para o alto e ver que o nosso socorro vem do Senhor. Pela fé, nós precisamos crer que do Senhor vem o nosso socorro, dele vem, e não de homens, não de seres humanos, de mulheres, de autoridades, mas o nosso socorro vem do Senhor, vem do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e que nos ama e que nos dá o livramento, a proteção, o cuidado necessário. Nós vemos aqui nessa situação que após a morte do marido, a mulher, a viúva, ficou numa situação complicada, onde provavelmente passou a faltar suprimentos e, além disso, diversas ameaças, né, e dívidas. Ameaças principalmente de credores das dívidas delas, que o ameaçava a levar os filhos para os venderem como escravos. Tá lá, nós já lemos isso também. Está lá no capítulo 4, que nós lemos em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 e 2. E aqui nessa situação, era permitido que as pessoas, quando elas não conseguissem arcar com suas dívidas, que elas fossem, de fato, pagassem a dívida com trabalho servil, né? Que era onde ela iria trabalhar para aquela pessoa que ela tinha dívida, até sanar a dívida. E era isso que estava reivindicando aqueles credores. Porém, lá em Deuteronômio também, no capítulo 15, do 1 ao 18, vai dizer que quando a pessoa ela estivesse em uma situação de penúria, de miséria, que ela não tivesse como pagar a dívida, que isso não deveria ser feito. Essa cobrança, né, pesada, excessiva, né? Porém, o ser humano, ele é assim. Ele não é como o Senhor misericordioso. E nessa situação, Deus ouviu o clamor daquela viúva e vai suprir todas as necessidades dela. Nós vamos ver isso porque ela vai procurar o profeta Eliseu e vai dizer: meu marido, que temia ao Senhor, que andava nos caminhos do Senhor, ele se foi. E agora nós não temos a quem recorrer, nós não temos quem nos proteja, nós não temos quem nos dê o sustento. Eu sou uma viúva, eu não tenho como trabalhar, como tirar provisão para os meus filhos, para a minha casa, né? Eu não tenho como arcar com essas dívidas que meu marido deixou. Ela procura o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, ele vira para ele e pergunta: me diz o que você tem em casa. Me diz o que você tem que vale alguma coisa. Né? E nessa situação, ela diz: eu só tenho um pouco de azeite na botija. Aleluia. E esse pouquinho de azeite na botija que ela tem é o que o profeta fala. É a partir daí que vai vir a sua provisão. É a partir daí que vai vir o seu milagre, a sua bênção. É a partir daí que o Senhor vai trabalhar.
É a partir daí que o Senhor vai te abençoar. E Ele fala, vai até os seus vizinhos e recolhe todos os vasos vazios. Recolhe com eles os vasos vazios que eles tiverem e deita o azeite nele, derrama sobre esses vasos vazios o azeite. E é o que ela faz. Ela não questionou de onde que ia sair o azeite, ela não questionou como é que vai poder esse azeite brotar de forma sobrenatural. Ela não questionou. Mas o que é que ela faz? Ela obedece. Ela vai na palavra do homem do Senhor, do servo do Senhor, do profeta de Deus. Ela obedece e a partir da obediência dela, da fé, porque ela obedeceu por fé. E a partir da fé, da obediência dela, o Senhor entra com provisão. E o que vai acontecer a partir daí? Todos os vasos que eram vazios passam a ser cheios, passam a ser transbordantes. Aleluia. Ela recebe o que ela necessitava para ter da parte do Senhor o livramento. Porque o Senhor não desampara os seus. Há uma promessa para o povo do Senhor. Uma promessa que o Senhor sempre estará conosco. De que o Senhor nos guarda, nos protege e nos dá o livramento, que dele vem o nosso socorro. Então nós precisamos, nas situações adversas da vida, não nos desesperar, não nos apavorar, não temer, mas nós precisamos crer e continuar marchando, continuar andando por fé, crendo no Senhor, crendo que dele vem a nossa salvação, aleluia, crendo que dele vem o nosso livramento, vem a nossa provisão, porque o Senhor nos ama e Ele cuida de nós. Ele só nos permite passar pela dificuldade até onde nós suportamos. Ele não nos coloca em uma situação que nós não podemos suportar, porque Ele sabe o limite de nossas forças. Amém. Irmãos, e nós vemos aqui também, que a partir do momento que o azeite ele passa a encher todas as vasilhas ali daquela mulher, daquela viúva, e o azeite cessa. Ele para, ou seja, o azeite que o Senhor deu para que ela pudesse pagar suas dívidas, para que ela pudesse vender e assim ter o que comer, ter como pagar suas dívidas. Esse azeite não veio além daquilo que ela tinha ali, de vasos para encher. Não veio para cair no chão, para derramar, mas ele veio na porção que ela tinha, que ela necessitava. Então, assim também o Senhor faz conosco. Ele nos dá a porção que nós necessitamos, que nós precisamos e que nós sabemos administrar também. E continuando aqui, nós vemos aqui a fé e a obediência também da família unida, porque o Senhor operou esse milagre a partir já falei, da fé, da obediência e da união, porque ali foi um trabalho coletivo, onde toda a família foi aos vizinhos, pegou vasos para pôr o azeite, para reter o azeite. Posteriormente, foi seguro, a mãe foi derramando o azeite nos vasos vazios e os filhos foram levando os vasos vazios para serem cheios. E detalhe, fizeram isso a portas fechadas. Não foi alardeando, não foi se vangloriando, não. Mas fizeram isso a portas fechadas, na intimidade, através da união. Isso é muito importante, porque nós somos a todo tempo chamados a andarmos em união. Em nossa família, aqui terrena, e também com a nossa família espiritual, que é a Igreja de Cristo. É através da união que o Senhor derrama a bênção sobre nossas vidas, que o Senhor nos abençoa, porque é bom, é suave e agradável aos olhos do Senhor que os irmãos vivam em união. E aqui
A fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crer, como está lá em Hebreus 11, 6a. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para a gente obedecer a Deus também, nós precisamos ter fé, nós precisamos crer que Ele vive e que porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer na vitória, não por nós, mas por Ele, porque Ele é fiel para cumprir as palavras dele sobre nossas vidas. E as palavras que Ele tem para nossas vidas são palavras de cuidado, de bênção, de carinho. Não são palavras de maldição, de destruição. São palavras para nos fazer bem. Aleluia, glória a Deus. E outra coisa interessante também nessa questão, irmãos, é que basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em Sua palavra, o que eu acabei de falar. Nós precisamos crer no que o Senhor já decretou sobre nossas vidas. O Senhor decretou que nós somos mais que vencedores, que nós somos abençoados em Cristo Jesus. Sobre nós que somos a igreja de Cristo está a bênção. Sobre nós não está a maldição. E nós, por sermos abençoados por Deus, nós derramamos a bênção também ao mundo. O mundo é abençoado pela igreja de Cristo. O mundo não pode ser abençoado pelo próprio mundo, porque o mundo jaz do maligno. Mas o mundo só pode ser abençoado porque tem o poder para abençoar. E esse poder está com a igreja do Senhor. Esse poder foi dado por Deus. E nós precisamos ter fé nessa palavra. Nós precisamos crer que somos mais que vencedores, que somos abençoados e abençoadores também. Amém, glória a Deus. E vejam, irmãos, também, outra coisa importante aqui é a questão que eu já pontuei, mas quero frisar novamente, a questão da intimidade, né? Que esse milagre ele acontece através do secreto ali, a família, de uma forma íntima entre si, eles vão trabalhar, né, para ver esse milagre acontecer em sua vida, para ver aquela palavra que foi decretada sobre a vida deles se tornar realidade. Então isso vem a partir da intimidade, né? A intimidade da família. E falando em intimidade, que é a questão do secreto, né? Que o profeta falou, entra em tua casa e fecha a porta. Isso me lembrou também o que Jesus falou para nós. Entra em tua casa e fecha a porta para falar com o Pai. Que o Pai que te vê em secreto, Ele vai te abençoar. Aleluia. Então, da mesma forma que aquela família, ela trabalhou com intimidade, ela foi abençoada através da intimidade, dessa mesma forma nós também somos abençoados quando nós buscamos, nós cultivamos, nós semeamos essa intimidade com Deus através da oração. A oração é muito importante em nossas vidas, porque através da oração nós temos acesso ao trono do Senhor. Nós praticamos o que Jesus falou, nós nos colocamos no secreto, nós fechamos a porta do nosso quarto e o Senhor que vê no secreto o que nós estamos suportando em público, esse Deus também é fiel para nos dar resposta em público. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Irmãos, e aqui no ponto 3 vai abordar a morte que havia na panela. É o último milagre que tem nessa lição dos 3 que nós citamos. Nós vamos ver aqui que existia uma escola de profetas. E essa escola de profetas, ela estava situada em Betel, Jericó e Gilgal. Está lá em 2 Reis, do capítulo 2, 3, 5, 7 e 15.
Depois do 4 e 38 também vai pontuar. E nessas escolas de profeta, nessas cidades, eram os lugares onde os filhos, né, ou os discípulos, aqueles que eram vocacionados para serem separados, para seguirem os caminhos dos profetas, assim como o profeta Eliseu seguiu, né, que essas pessoas elas iriam andar com pessoas que temiam a Deus, com pessoas que guardavam a aliança do Senhor. E essas pessoas iriam mostrar o caminho de como que era andar com Deus, o que era necessário para andar em santidade, para ter intimidade com Deus. Então, isso nós vamos ver através da escola de profetas. É um lugar que foi fundado com esse objetivo de formar discípulos, de formar seguidores. Amém. E essa escola, né, essas escolas, os alunos, eles eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, estudavam a palavra de Deus, né? Desenvolviam também um relacionamento com o Senhor e contribuíam com a manutenção da residência contra e também combatiam a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. É aquilo que eu falei, eles aprendiam a andar com o Senhor, aprendiam a temer ao Senhor em um país, em uma nação que estava andando, desviando para os caminhos de iniquidade. E aqui no ponto 2 também, do tópico 3, vai falar sobre a morte na panela em si, né? Essa morte, essa situação, esse episódio vai acontecer justamente nessa escola, em uma dessas escolas de profeta, né? Especificamente em Gilgal, onde Eliseu ele vai dizer ao servo dele que ele vai e faça um ensopado para alimentar os discípulos. Está lá em 2 Reis 4:38. E provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas, né? O que vai acontecer? Ele vai terminar recolhendo ali uma planta que era mortífera, né? É como se fosse, nos dias de hoje, uma pessoa chega digamos, lá no interior, né? Onde a pessoa pega e fala assim, para uma pessoa que não conhece os tipos de mandioca. Para os irmãos terem ideia, existem centenas de tipos de mandioca. E aí fala assim para essa pessoa, né, para esse jovem, vai lá e pega uma mandioca e põe para cozinhar. E aí a pessoa vai lá sem saber, né, só olhando pelas folhas, vai e pega a mandioca, a que é comestível e a que é brava também, a que é venenosa. E o que vai acontecer? A que é venenosa vai contaminar todo o alimento, né? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu nessa situação, né? E o que vai acontecer nessa situação aí a comida que é preparada vai ser contaminada, né? A comida foi servida aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: a morte na panela. A morte na panela. Está lá em 2 Reis 4:40. E com isso, não estava uma situação fácil, irmãos, porque a nação estava passando por fome, por dificuldade. Existia estava ali uma escassez de alimentos. Então não estava fácil. Então aquele alimento, se fosse jogado fora, desperdiçado, iria fazer falta para eles. No entanto, o profeta Eliseu, ele vai pedir um pouco de farinha e vai pegar essa farinha e vai colocar no caldeirão e vai declarar: não há mais perigo, aleluia, podem comer, não há mais perigo algum nesta comida, podem comer, porque o Senhor fez um milagre, aleluia, glória a Deus. Então vejam que eles obedecem à palavra do Senhor, confiam, creem, se alimentam e se fartam. E são saciados em sua necessidade, em sua fome ali,
através daquele alimento. Glória a Deus por isso. E aqui na síntese do tópico 3, irmãos, nós temos: o Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres, porém, sempre espera de nós uma atitude de fé. Amém, glória a Deus. Então, o Senhor, Ele pode operar milagres independente de mim ou de qualquer outro irmão. Porém, Ele quer trabalhar conosco. O Senhor nos chamou para trabalhar na seara dele. O Senhor quer realizar por meio de nós os seus milagres. Por meio da sua igreja, o Senhor quer manifestar o seu poder. Então nós precisamos ser colaboradores do Senhor. Nós precisamos, através da fé, crer que o Senhor, Ele é conosco, que o Senhor continua operando e que o Senhor, Ele dá a vitória. Amém, glória a Deus, porque Deus é fiel. Então, muitas vezes, o Senhor está esperando apenas uma atitude nossa. Ou seja, uma atitude ativa, né? De nós sermos proativos, da gente fazer algo, da gente andar. Às vezes a gente orar, a gente jejuar, é a gente ler mais a palavra do Senhor, é a gente estudar, é a gente fazer algo para que possamos ser úteis ao Senhor. Às vezes o Senhor espera apenas isso de nós. E nós estamos muitas vezes procrastinando, né? Nós estamos sendo preguiçosos e nós não podemos ser assim. Precisamos pedir força a Deus para que possamos ser úteis a Ele e que assim possamos ser usados como vasos transbordantes nas mãos do Senhor. Amém. Glória a Deus. E aqui, como conclusão, irmãos, da lição, nós temos 3 milagres apresentados e percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra do Senhor, que fique em nossos corações, que possamos andar por fé com o Senhor, para que possamos assim agradar a Deus e possamos ser úteis ao Senhor e assim servir também aos nossos irmãos e aqueles que necessitam, aqueles que precisam de uma palavra do Senhor, aqueles que estão cativos, aqueles que necessitam de libertação, aqueles que necessitam de boas novas, porque nós temos estas boas novas. Amém? Glória a Deus, que Deus nos abençoe. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém.